Olá, mais uma vez aqui eu e você para estudarmos mais um salmo. Então nós vamos ver hoje o salmo de sabedoria, que é o salmo número 1, ou seja, o primeiro salmo, que costuma se dizer que é o prefácio do Espírito Santo, o início dos salmos, que é o número 1. Então, esse salmo também, embora como alguns dizem que foi escrito por Davi, mas ele é de origem desconhecida. Não se sabe qual foi o salmista que escreveu esse salmo. E ele tem apenas 6 versos, é dividido em 2 partes, que vai do 1 ao 3 e depois do 4 ao 6, encerrando assim o salmo. E o interessante é que o salmista, com a sua sabedoria, ele vem nos falar dos justos e dos ímpios. Ele vem classificar aqui quem é quem. Quem é o justo e quem são os ímpios. Então vamos ver. Ele inicia esse salmo com a palavra bem-aventurados. Olha só, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém nos caminhos dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Olhem só a grandeza dessa palavra, bem-aventurado. Aqui ele se refere a algo muito grandioso, algo cheio de graça, algo feliz. Só os justos conhecem essa expressão feliz verdadeiramente em Deus. E por que ele diz aqui? Porque se você andar segundo o conselho dos ímpios, você jamais será bem-aventurado. É por isso, né, que devemos prestar atenção de quais pessoas podemos ouvir ou ainda poder acreditar no que ela diz. Muito sério isso. Portanto, se observarmos bem os justos, não parecem nada. Eles não parecem nada com os ímpios. É visível a diferença de um justo para um ímpio. É muito visível essa diferença. Porque se você, preste bem atenção, se você andar segundo os conselhos dos ímpios, jamais você será bem-aventurado. Mas então, por que será que Jesus aqui na terra, ele andou com muitos pecadores? Ele andava no meio dos pecadores, por que será? Mas, como resposta, isto só aconteceu após os 30 anos de Jesus. Nesse período de vida dele, o que Jesus fez antes a isso? Jesus, após ele ser agraciado aqui na terra como Filho de Deus, ele adquiriu muito conhecimento da palavra do Pai. Depois de muita vida de oração, de jejuar 40 dias, 40 noites, assim Jesus então estava pronto para andar com os ímpios, com os pecadores de toda a espécie. Mas será que nós humanos estamos prontos? Nós temos suporte para isso? Será que nós conseguimos ficar em paz na companhia de certos ímpios? Será que conseguimos? Será que nós aceitamos ouvir blasfêmias contra Deus como os ímpios? Muitos ímpios fazem. E além disso, às vezes temos medo, não é? Nós temos muito medo de certos ímpios. Procuramos distância, queremos distância dos ímpios. Não é assim mesmo? Porque
nós sabemos que nós podemos correr o risco de ficar como eles, de nos contaminarmos, não é mesmo? Ficaremos então parecido com eles. E lá em Provérbios, eu gostaria de ler para vocês aqui, Provérbios 13, versículo 20, o Salomão vai dizer: o que anda com os sábios ficará sábios, mas os companheiros dos tolos, dos ímpios, serão destruídos. Forte isso, né? Forte isso. Mas está respondendo muito bem esse verso número 1. Vamos ver o 2 agora? Então, no verso 2, está escrito assim: feliz é aquele que se compraz no serviço do Senhor e medita sua lei dia e noite. Veja bem, repetindo: feliz é aquele que se compraz no serviço do Senhor e medita a sua lei dia e noite. O interessante aqui é que podemos trazer para nós isso de forma bem simplificada. Se amamos alguém de verdade, né? Se nós amamos de verdade, nós procuramos sempre saber tudo sobre ela, como ela é, o que faz, né? Seus pensamentos, suas ações. E da mesma forma, é dessa mesma forma como nós amamos certas pessoas, que nós devemos nos relacionar com Deus, com a palavra de Deus, com os ensinamentos de Deus. Nós não amamos? Deus não está para nós acima de tudo? Então nós devemos ter esse relacionamento com Deus. Então, se nós realmente amamos a Deus, temos que procurar meditar, estudar, não é só ler a palavra. Nós temos que estudar e depois meditar, entender aquilo que Deus nos diz em sua santa palavra, para entender. Vamos então para o verso 3. Ele é como uma árvore plantada na margem das águas correntes e dá fruto na época própria. Sua folhagem não murchará jamais. Tudo que empreende, prospera. Tudo o que empreende, prospera. Que lindo esse verso. Aqui ele diz assim que ele é como uma árvore que se planta à margem das águas correntes. Sempre estará banhada por água, sempre está regada. E o seu fruto vai ser, na época certa, viçosos, produtivos e saborosos. Não é assim? E quem será essa árvore sempre encharcada de água, mesmo em tempo seco? É assim a gente também. Quando estamos alicerçados em Deus, temos confiança, não teremos medo de nada. Pode vir tempestades, furacões em nossas vidas, tudo o que vier, nós iremos passar e nós iremos conseguir lentamente, sofremos, sim, sofremos, mas nós vamos conseguir dar frutos para frente. Nós não iremos secar, porque nós estamos banhados dessa água viva. Nossa alma está ligada a essa árvore da vida, que é a palavra de Deus, né? Ela nos liga, a palavra nos liga aqui nós a Deus lá no céu, não é isso? E para isso nós temos que meditarmos, estudar e meditar os seus ensinamentos. E é só assim Deus nos abençoará para que nós possamos dar esses frutos, como diz aqui nesse verso 3. E para completar esse verso, eu gostaria de ler Mateus 16, 13 e 14. Ele vai fechar esse verso 3. Ele nos alerta assim: toda planta que meu Pai Celeste não plantou será arrancada pela raiz. Deixai-os, são cegos e guia dos outros cegos. Ora, se um cego conduz outro,
tombarão ambos na mesma vala. Misericórdia. Nós não queremos que aconteça isso conosco, né? Nós não queremos isso. Por isso que nós temos que meditar, entender e saborear a palavra de Deus para que não nos tornamos cegos e que possamos fazer parte da árvore da vida. Vamos para o verso 4, então, para a segunda parte desse salmo, que é o verso 4, né? 4, 5 e o 6, para terminarmos. Então, no 4, diz assim: os ímpios não são assim. Os ímpios não são assim. São como a palha que o vento leva. Que triste, né? Os ímpios deixam o vento levar eles. Eles não são alicerçados na árvore da vida. Eles não têm um alicerce. Eles não são regados. Que triste isso. Então aqui com sabedoria, com muita sabedoria, esse salmista nos esclarece que só existe 2 tipos de pessoas. Olha que importante isso que tem nesse salmo. Ou é você justo, ou é você ímpio. Não tem meio termo, não tem morno. Ou você é frio, ou você é quente. Ou você é justo, quente, ou você é frio, ímpio. Mateus vem, então, em complemento com esse verso 4 também, Mateus vem dizendo assim, ó, Mateus 3,12. Tem na mão a pá, limpará sua eira e colherá o trigo ao celeiro. As palhas, porém, serão queimadas num fogo inextinguível. Nossa, forte demais isso que Mateus coloca. Fica, portanto, então, essa escolha para nós, filhos de Deus. Ou você colherá o trigo no celeiro, ou você será palha que será queimada num fogo. Muito forte isto, né? Então, qual que nós somos? Nós somos quente, como os justos, ou nós somos frio, como os ímpios? Vamos para o verso 5, então. Verso 5. Por isso não suportarão o juízo e nem permanecerão os pecadores na assembleia dos justos. Se são frios, se são como palhas, eles não permanecerão na assembleia dos justos. Pronto. O salmista, então, aqui aponta claramente para nós o destino dos ímpios. Qual o destino dos ímpios aqui na terra? Eles sofrerão o quê? A justiça de Deus, não é mesmo? Eles não suportarão o juízo final, pois ninguém poderá se esconder de Deus no juízo final. Neste dia, ninguém poderá se esconder. Isto está lá em Apocalipse. Se nós pegarmos lá em Apocalipse 6, se nós lermos profundamente Apocalipse 6, de 15 ao 17, nós vamos ouvir isto. 15. Então os reis da terra, os grandes, os chefes, os ricos, os poderosos, todos, tanto escravos como livres, esconderão-se nas cavernas e grutas das montanhas. Ele está falando do dia do juízo final. 16. E diziam às montanhas e aos rochedos: cai sobre nós, escondei-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. E no 17, ele complementa assim e fecha: porque chegou o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Então aqui faz uma pergunta: quando chegar o dia da ira, quem poderá subsistir? Os justos ou os ímpios? Nem precisa de falar mais nada, né? Está tão claro isso. E no último verso, o final deste salmo de sabedoria,
desse salmo de prefácio do Espírito Santo, ele termina dizendo: porque o Senhor vela pelo caminho dos justos, no passo que dos ímpios leva à perdição. Olha, gente, como que é interessante, como é forte isso. O Senhor vela. Mesmo que somos justos, pecadores como somos, não somos perfeitos, né? Porque neste final aqui o salmista deixa claro a certeza de que conhece os justos e não nos deixaria desamparado. E assim também ele conhece os ímpios. E por isso, gente, que nós nunca devemos ter inveja dos ímpios. Porque por mais que ele possa progredir, crescer, mas no final, ele nunca vai se dar bem, ele sempre vai se dar mal. Não passarão batidos aos olhos de Deus. E para finalizar este estudo dos Salmos, eu gostaria de ler mais uma parte lá em Jeremias 32, onde ele vai dizer assim: sois grande em vossos desígnios poderosos, em vossas realizações, e vossos olhos se acham abertos para todos os destinos dos homens, a fim de retribuir a cada um de acordo com a sua conduta e os frutos de seus atos. Assim, esse versículo de Jeremias, ele vem confirmar esse verso 6. Ele vem dizer que Deus é um juiz justo, que Deus não deixará nenhum justo sem recompensa, grave bem isso, e nenhum ímpio sem castigo também. É muito forte isso, mas é uma verdade divina. Então fica aqui para nós, para mim, para vocês, um lembrete. Deus não vai jamais nos tratar como justos se nós agirmos como os ímpios. Porque aqui em Jeremias está dizendo que ele vai nos julgar de acordo com a nossa conduta e de acordo com os frutos dos nossos atos. Então, até o próximo encontro, se Deus nos permitir. Amém?